solicito, senhores vereadores, que façam o registro eletrônico da presença de vossas excelências para a abertura da sessão. Vereador Bolão. Havendo quórum, declaro aberta a sessão, convidando o vereador Anderson Marinho para fazer a leitura do texto bíblico e peço aos demais presentes que fiquem de pé. Márcia. Boa tarde. Salmos 53, versículo 1. Os sensatos proferem no seu coração que não há Deus. Corruptos e abomináveis as suas ações, não há quem faça o bem. O Senhor olha dos céus sobre os filhos dos homens, para ver se encontra um bom alguém que busca o Senhor. Lido o texto bíblico, senhor presidente. Muito obrigado, vereador. Solicito ao vereador que colabore com os trabalhos, fazendo a leitura da ata da sessão anterior. Ata 115ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada 17 dia do mês de novembro, no Salão Maria Ortiz, do Palácio Atílio Viváqua, situado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em Bento Ferreira, nessa cidade. A hora regimental para nesta sessão, às 16h01, o senhor presidente Vinícius Simões solicitou registro eletrônico para verificação de quórum para abertura dos trabalhos. Lido o texto bíblico pelo vereador Fabrício Gandini, a ata da sessão ordinária, sendo aprovada com regida com encerramento da segunda fase dos trabalhos do grande expediente. O presidente solicitou aos senhores vereadores o registro eletrônico dos mesmos para o início de ordem do dia, tendo confirmado a presença do senhor vereadores presentes, além do presidente em exercício Vinícius Simões. Comparecer os vereadores em discussão e encaminhamento encerrado, vetos, processos, discussões e encaminhamento encerrado, mantido por votos, encaminhamento, autoria do vereador Luizinho Coutinho, vereador Neuzinho de Oliveira, discussões, encaminhamentos encerrados, mantidos, vetos parciais, processo mantido de autoria do vereador Neuzinho de Oliveira, que dispõe sobre a campanha de conscientização sobre o síndrome. Discutiu o vereador Neuzinho de Oliveira, encaminhou o vereador Sergião do veto projeto de lei número 156, no processo 4944, mantido por 6 votos sim. Justificaram os vereadores Namichek, Davi Ismael, Sergião e Marcelão, discutindo o vereador Neuzinho de Oliveira e Fabrício Gandini, o veto total dos projetos de lei número 63/2016, contido no processo 1875/2016, de autoria da vereadora Neuzinha de Oliveira, que institui o Plano Municipal para Humanização do Parto, dispõe sobre a administração de em partos naturais e gestantes da cidade de Vitória e das outras providências submetida pelo senhor presidente. A votação é rejeitado, 9 votos não. Justificar os vereadores Neuzinho de Oliveira e Marcelão, esgotado a ordem do dia, o senhor presidente declarou a sessão encerrada, convidando antes os senhores vereadores a comparecerem à próxima sessão ordinária, realizar-se no dia 22 de novembro de 2016, às 16 horas, e para a qual designou expediente externo e externo, ordem do dia, trabalho das comissões e os que mais ocorrer. Encessou-se a sessão às 18 horas e 33 minutos, do que para constar foi lavrada a presente ata,
que, após lida e aprovada, foi assinada pelo presidente, pelo senhor secretário da mesa e pela redatora de atos de plenária. Lida a ata, senhor presidente. A ata está em discussão, não havendo quem queira discuti-la, a ata vai ser dada como aprovada. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Solicito ao vereador a leitura do expediente interno. Expediente interno. Projeto de lei, autor vereador Neuzinho de Oliveira. Indicação do vereador Vinícius Simões. Indicação do vereador Davi Ismael. Indicação do vereador Anderson Marinho. Indicação do vereador Fabrício Gandini. Audiência pública do vereador Fabrício Gandini, que requer a realização de audiência pública para discutir a diminuição da violência letal em Vitória. Lido o expediente interno, senhor presidente. Inclui-se na ordem do dia os projetos lidos para a discussão especial, recebimento de emendas. Defiro as indicações, voto de pesar, requerimentos de plenário. Em discussão, as demais proposições, voto de louvor, moções, requerimentos. Encerrada a discussão, senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Encerrado o pequeno expediente. A presidência passa ao grande expediente. O horário das lideranças partidárias. Presidente. Pois não, excelência. Solicitar Vossa Excelência constar o plenário para transferência da hora da liderança de oradores inscritos para a próxima sessão. Presidente. Pois não, excelência. Essa pauta hoje tem 7 projetos, não tem nenhum veto, né? Não. Tem 4 vetos na casa só. Acabou o veto. Senhores vereadores que concordam com a proposta do vereador Reinaldo Bolão. Eu queria ouvir as lideranças partidárias hoje. Vossa Excelência Eu quero ouvir. não concorda com a... Eu quero pedir para os líderes falarem. Hã? Ok. Primeira liderança partidária inscrita, vereador Luizinho, não estando presente no momento. Vereador Zezito, não estando presente no momento. Vereador Serjão, não estando presente no momento. Vereador Fabrício Gandini, líder do PPS. Liderança partidária inscrita. Não, eu não posso falar. Vai falar, excelência? Registrando a presença aqui nas galerias do vereador eleito, professor Roberto Martins. Senhores vereadores, vereador Michecker, funcionários dessa casa, queria tratar de uma questão que está sendo colocada hoje, inclusive, no município de Vila Velha. Inicia-se demarcações de terreno de marinha. Algo que tem sido questionado no município de Vitória já há algum tempo, e ao invés da gente ter reconhecido que é abusivo essa prática, nós estamos vendo, após o governo do PT sair, e os grandes, muitas das vezes, os grandes defensores aqui no nosso estado são ligados ao PMDB, nós estamos vendo agora uma ampliação de uma prática perversa, que é penalizar a população pelos descaminhos que os políticos em Brasília fizeram com o nosso país.
E a primeira coisa que se faz é um ajuste fiscal de qualquer forma, penalizando áreas importantíssimas do governo. Ontem, inclusive, eu ouvi, o vereador Nami já teve a oportunidade de ouvir essa minha fala, ontem eu ouvi de pessoas que se intitulam Amanhã, falando que o corte nas políticas sociais tem que ocorrer, porque isso é privilégio, não é compensação histórica. Então, não se analisa mais os fatos e a nossa história e passa-se a considerar que as pessoas que têm qualquer benefício social, elas estão em regime de privilégio. Isso foi falado no seminário nacional que ocorreu em Vitória ontem. Algo que me deixou estarrecido, porque isso é demonstrar total desconhecimento da nossa história de discriminação, da nossa história de preconceito. Ontem tivemos uma sessão importante aqui, uma sessão solene em homenagem que evoca a consciência negra. E nós estamos precisando ter consciência sobre muito mais coisas. Consciência do processo que leva a essa violência interminável no nosso país, que não é enfrentada. Consciência de que nós não somos um povo pacífico, e sim um dos povos que mais mata, inclusive mais que em guerras. O último anuário da violência constatou que 2015 se matou mais no Brasil do que na guerra da Síria, vereador Vinícius. Aí a importância da consciência. E aí vem um governo e decide simplesmente, não, vamos aumentar os impostos, criar taxas, evocar direitos da época imperial, expandir nossos custos fiscais para a população. Infelizmente, é lamentável o que esse governo está fazendo. Nós precisamos preservar nossas conquistas e não creio que é da forma que está caminhando que nós vamos preservar essas conquistas. Próximo orador, bota na liderança partidária escrita, vereador Marques da Mata, líder do PDT. Declinando, Marcelão, líder do PT. Declinando, o vereador Davi Ismael, líder do PSB. Quero dar uma boa tarde à cidade de Vitória, vereadores, sociedade hoje aqui representada por lideranças comunitárias, nosso professor Roberto Martins, vereador eleito para o próximo pleito, Davi, liderança comunitária do bairro Cruzamento. Seja bem-vindo mais uma vez nessa casa, Davi. Quero, no dia de hoje, o vereador Luiz Emanuel, pude acompanhar pelos jornais a decretação do caos financeiro no estado de Santa Catarina, foi isso? Isso nos leva a enaltecer alguns políticos e administrações e gestões que passaram pela nossa cidade e estado. Nosso governador Paulo Arthur tem feito um excelente trabalho, facilitado e muito por uma herança boa que recebeu da gestão do PSB Renato Casagrande. Ninguém seria capaz de gerar bonança se as bases não tivessem sido feitas na gestão anterior.
uma gestão que não era de caos, que por sua vez o Renato também pegou o trem no trilho da própria gestão do Paulo Artung nos últimos 8 anos. E isso precisa ficar bem claro. A gestão atual do nosso prefeito Luciano é enaltecida nesse cenário de caos financeiro, quando se tem municípios, estados como Rio de Janeiro atravessando um momento, e aqui medidas dolorosas, líder do PPS, vereador Fabrício Gandini, sendo necessárias, e o prefeito as tomou, independente de processo eleitoral. Aí se diferenciam políticos de estadistas, pessoas dispostas a fazer e enfrentar o desafio e cortar muitas vezes aquilo que precisa ser cortado. E quando se monta uma equipe de transição do governo PPS para o governo PPS, alguns no primeiro momento estranham. E quando a gente para refletir e entender e a reconhecer que realmente tem que ser um novo governo, muitas vezes como produto final, da análise da equipe de transição que se encontra em trabalho, vereador Fabrício Gandini, será a extinção de uma secretaria ou não. Vocês estão levantando esses números. Certamente extinção de cargos terão que acontecer. A máquina precisa enxugar. E foi demonstrado que é possível fazer isso sem perda da qualidade. Temos muito a avançar. A transparência dos atos, professor Roberto, vereador eleito. Porque às vezes a gente chega no momento e vê que estão faltando remédios. E no primeiro momento a gente vira, vereador Vinícius Simões, quem sabe, nosso futuro presidente da Câmara, quem sabe, as pessoas no primeiro momento começam a criticar e falar que o prefeito Luciano Rezende deixou faltar remédio. Esquece de um dado importantíssimo que o vereador Luiz Emanuel trouxe, que é a dificuldade, o aparelhamento da Anvisa, que impede produtos, insumos farmacêuticos saírem dos portos. E eu vou além, vereador Luiz Emanuel. Existe no país algo chamado cartelização das nossos produtos farmacêuticos. Talvez essa Câmara precise, professor Roberto, criar um grupo de trabalho para entender como que se dá a fixação de preços. Porque se determinada empresa farmacêutica se une a uma segunda e garante margem de lucros exorbitantes, independente de morte de gente, independente de cidadão está passando mal, porque ele segura o preço, porque só os dois têm. Talvez está aí um grande desafio que topo para o ano que vem, enfrentar as indústrias farmacêuticas, trazendo clareza para aquilo que está acontecendo. Mas, enfim, nesses últimos segundos que me restam, enaltecer essas duas gestões, entender e mostrar disposição para enfrentar rótulos que são colocados, muitas vezes, de forma precipitada. E trouxe aqui um exemplo que é a falta de remédio precisa ser mais profundo. Aquilo que tem criticado, que vários criticaram durante o período eleitoral, que ficou para trás, porque agora é hora de olharmos para a cidade de Vitória, para o nosso futuro, olharmos para frente, mas a gente chega à conclusão de que foram precipitados em algumas das informações colocadas no processo eleitoral. Primeiro orador inscrito, vereador Reinaldo Bolão, pelo presidente, 10 minutos. Solicitando aí a pedido do futuro líder do prefeito nesta Câmara, vereador Luiz Emanuel, vou perguntar meu tempo com ele. O vereador Luiz Emanuel é regimental, 10 minutos, excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, assistentes das galerias, internautas. Bom, eu pedi até aí, gentilmente, ao vereador Reinaldo Bolão que compreendesse aí a minha interpelação para que houvesse a ordem dos vereadores, a ordem das lideranças partidárias, porque, ainda que a gente já esteja em ritmo de desenfrear, né,
de desacelerar um pouquinho aí, por conta do final do ano, mas a política não perde a sua particular dinâmica, e coisas importantes acontecem ainda que elas não pareçam tão importantes assim. Estou dizendo isso porque eu fui abordado por um servidor da casa hoje, que me chamou a atenção por conta da minha fala na imprensa ontem sobre a minha não concordância com o abono natalino que poderia ser dado aos servidores da Câmara Municipal de Vitória. E ele me disse o que eu tenho contra os servidores. Me perguntou o que eu tenho, eu disse, eu não tenho nada contra os servidores, muito pelo contrário. A minha posição contrária é por princípio. E aí, senhores, como o ambiente político, ele tem muito de especulação, é natural até porque isso é da própria natureza do parlamento, muita conversa, muita coisa. É bom que as coisas fiquem um pouco mais claras. Eu não tenho dúvida, aliás, não tenho dificuldade nenhuma de me posicionar contrário a uma matéria como essa, ainda que ela não tenha nem chegado a essa casa. Fruto de especulações, foi isso que a imprensa me perguntou. Vereador, se o projeto de lei que possa dar abono natalino, R$2.000 ao servidor da casa chegar, o senhor vai fazer o quê? Eu vou votar contra. Não estou votando contra os servidores. É absurdo imaginar que num momento como esse, um absurdo imaginar que num momento como esse, nós vamos transformar a Câmara de Vitória numa casta privilegiada, uma castinha privilegiada em meio a toda a turbulência que envolve a sociedade inteira. O país está de cabeça para baixo, os poderes legislativos são os mais questionados pela gastança que se faz de maneira inapropriada, inoportuna e historicamente irresponsável. Historicamente irresponsável. O servidor da Câmara de Vitória ganha R$600 de ticket de alimentação por mês, senhores. O servidor de Vitória, da prefeitura, o professor, o médico, o engenheiro, o servidor qualquer, ganha R$250 de ticket de alimentação. Não dá para comparar uma coisa com a outra. O servidor de Vitória, não por vontade do prefeito nem dos vereadores, não recebe reposição das perdas salariais há 2 anos. E o dinheiro da Câmara não é da Câmara, é público. Essa é a grande questão. Mas o dinheiro da Câmara, que dinheiro de Câmara o quê, gente? Esse dinheiro público. O dinheiro público tem que ser usado de acordo com o interesse público. E hoje não tem nenhuma pessoa sem consciência dessa cidade, nesse estado, nesse país, que tem um nível de responsabilidade política, que vai querer discutir um assunto como esse, para criar um ambiente absolutamente desfavorável do ponto de vista político, né? Confrontando aqueles que podem e aqueles que não podem ter um abono natalino, um reajuste salarial. Então, assim, é uma questão de princípio. Responsabilidade política, meu juízo. Né? Não tem. E, aliás, eu falei isso para a imprensa quando eu escrevi, eu disse, olha, não tem nenhum lobby de vereadores hoje que estão tentando construir essa proposta. Possivelmente alguém que falou, ou alguém que comentou, o presidente da casa, naturalmente, ele vai levar a cabo qualquer sugestão, orientação de qualquer vereador, não está nada pronto na casa, não. Né? Então, assim, eu acho que é melhor, é mais ajuizado do ponto de vista político, que esse projeto, essa possibilidade seja abortada ainda no seu início, porque o ano passado já não foi bom. Assim, é bom para quem recebe, né? É claro. Todo mundo que recebe fica feliz. Mas não é justo. Não é minimamente justo num país hoje que está vivendo um drama orçamentário tremendo. Né? Olha a situação do estado do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Olha a situação das cidades do Espírito Santo. Né? Olha o que está acontecendo com Vitória. Então, assim, nós precisamos ter, naturalmente, bom senso acima de tudo, responsabilidade política e a compreensão de que esse é o momento, vereador Marcelão, muito mais para a gente fazer uma introspecção política dos nossos sentimentos, reforçar nossas melhores teses para o futuro, do que ficar tentando encontrar maneiras e meios de voltarmos o tempo e ficar mostrando para todo mundo aquilo que ninguém quer mais ver. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu sou casado com uma professora com 30 anos de magistério. R$ 1.900 ela recebe como professora na rede municipal da Serra. R$ 1.900. Possivelmente, eu estou falando de uma professora porque essa minha esposa, eu sei da realidade que ela vive. Mas é só pegar o arsenal de professores nesse município para ver se a realidade é muito igual ou parecida.
Os funcionários da Câmara de Vitória não podem reclamar de seus vencimentos. Muito pelo contrário. Pois não, vereador Marcelão? Vereador, eu, assim, vou discordar um pouco da sua fala, porque eu sou sindicalista e vou sempre brigar pelo trabalhador, seja ele aonde ele estiver empregado. Né? Eu acho que o momento, nós estamos vivendo um momento difícil em todo o Brasil, mas eu acho que a gente tem que se organizar para que o trabalhador não possa ser sacrificado, sempre o trabalhador sendo sacrificado. Né? Nós tivemos uma greve agora na Caixa Econômica de um mês e, graças a Deus, os trabalhadores saíram vencidos. Né? Foram vencedores daquela luta que nós fizemos lá na Caixa Econômica, com abono, com aumento real de salário, da reposição salarial da inflação. Então, assim, eu acho que a gente tem que lutar aqui na Câmara, no Executivo, para que esses trabalhadores não saiam sempre só perdendo, como vem visto os professores, como Vossa Excelência está dando exemplo, estão sempre perdendo cada vez mais o poder salarial deles. Muito obrigado. Vereador Marcelão, eu concordo com Vossa Excelência integralmente. Aliás, eu sugiro então o seguinte, já que é possível dar um reajuste, um abono natalino para os servidores da Câmara de Vitória, que seja também para todos os servidores da rede municipal de Vitória. Não tem dificuldade nenhuma em votar a favor disso. O que eu não acho justo é que os funcionários da Câmara têm um abono natalino e todos os 15 mil funcionários da Prefeitura de Vitória têm um zero de abono natalino. É isso que eu não acho justo. Até porque o nível é o mesmo, é o município que estão tratando. O dinheiro, o cofre é único, é o mesmo. Por isso que eu disse no começo, eu não quero contribuir para a construção, nesse final de ano, de uma casta privilegiada, porque não tem necessidade disso. Eu gostaria muito de poder dar reajuste aos servidores da Câmara, votar por esse reajuste e votar integralmente, de maneira igual, para os reajustes dos servidores de Vitória. Mas não é possível. Então, eu quero deixar claro para os vereadores e para casa que eu sou absolutamente contrário a qualquer tipo de reajuste, qualquer abono nesse final de ano para os servidores da Câmara Municipal. Próximo orador, vereadora Neuzinha, pelo tempo de 10 minutos. Permutando o tempo com o vereador Vinícius Simões. É regimental, vereador Vinícius Simões. Em seguida, vereador Serjão. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, vereadores, vereadora Neuzinha, servidores, funcionários da casa, lideranças comunitárias, os vereadores eleitos Parrini, professor Roberto, não sei se tem mais algum vereador aqui, ou não. Bom, eu estava em Camburi, agora, nesse domingo pela manhã, com a minha família, caminhando por ali, e eu vi ali um protesto, uma manifestação de um grupo de jovens, um grupo chamado Grupo de Dentro para Fora. É um grupo que faz uma série de intervenções, vereador Luiz Emanuel, de acordo com as circunstâncias políticas e sociais do momento. E esse grupo estava ali em Camburi com uns cartazes relembrando e chamando a atenção da população que passava por ali sobre o Dia da Consciência Negra. Eu achei interessante e fui conversar com eles um pouco. E aí eu tirei uma foto deles e perguntei se eu poderia postar nas redes sociais. Aí eu postei a foto lá nas redes sociais, dos cartazes que eles estavam segurando, chamando a atenção da população que passava por ali, sobre a questão do racismo, dos vários ismos que são condenados por nós. E depois que eu postei, eu fiquei surpreso com um comentário nas minhas redes sociais, vereador Luiz. Uma pessoa daqui da cidade comentou o seguinte, abre aspas,
Talvez, gostaria que o vereador Wanderson Marinho, que é um representante, que é negro, uma vez, vereador Wanderson Marinho, eu estava me referindo a uma pessoa, e eu estava me referindo a uma pessoa, e essa pessoa perguntou assim, eu falei assim, ele é negro. Aí essa pessoa disse assim, negro? Não fala isso. Como assim não fala isso? Ele é negro. Ser negro é ser igual. Ser negro é ser igual. As pessoas no Brasil ainda acham que não pode falar a palavra negro. Isso foi recentemente, uma pessoa não fala isso. Você não pode chamar a pessoa de negro. Como não? Ela é negra e ela é igual por isso. E aí, olha só o comentário desse indivíduo. Abre aspas. Talvez se o negro parasse de se vitimizar e começasse a estudar para evoluir, as coisas mudariam. Fecha aspas. Isso foi um comentário de um morador daqui da nossa cidade. E eu fiquei pensando, a gente escuta os grandes debates nas grandes redes de comunicação nacional, mundial, e o racismo, ele existe aqui. O racismo, ele existe perto de nós. E aí, eu me perguntei se esse indivíduo, talvez ele deveria estudar um pouco a nossa história, vereador Wanderson Marinho. Ele disse que o negro tem que estudar mais. Talvez ele, esse rapaz, devia estudar um pouco a nossa história. E entender o porquê de tudo isso. Entender o porquê de toda essa herança que os 300 aproximadamente anos de escravidão e que as diversas leis que foram produzidas no país, vereador Wanderson, inclusive a Lei Áurea, curiosamente tinha um artigo. Nós costumamos fazer leis aqui. Tinha apenas um artigo. Artigo 1º. Está extinta a escravidão no Brasil, vereador Rogerinho. Ponto. Assinado Princesa Isabel. Não havia nenhum outro artigo que garantisse acesso à educação, acesso à terra, inserção destes indivíduos que de fato sustentaram este país, no caso era uma colônia. Foi uma lei que infelizmente, vereadora Neuzinha, pela ausência de outros artigos importantes, traz para nós hoje, vereador Luiz Emanuel, consequências gravíssimas, acompanhadas de um racismo não declarado muitas vezes. Estados Unidos, nós percebemos um racismo um pouco mais declarado. Bairros de negros, bairros de branco, igrejas de negros, latinos. O Brasil é um racismo oculto, envergonhado. E isso, vereadores, é cultural. E todas as coisas que passam pelo âmbito cultural, a educação é uma das grandes ferramentas para dissolver essa herança colonial, racista, que ainda existe aqui. Aqui, vereador Rogerinho, existe aqui, vereador Zezito. E as sociedades, elas buscam tentar solucionar o problema de maneira, muitas vezes, fingida, tentando mostrar soluções, mas que na prática não trazem soluções. Cotas raciais, por exemplo, ou qualquer tipo de cotas. Enquanto as bolsas, seja Bolsa Família, ou as bolsas que existem, que são bem-vindas para a sociedade, enquanto elas, vereador Luiz,
não voltar para o seu caráter provisório, o projeto de bolsas acaba se tornando um projeto de poder, de escravização da população, de escravização das pessoas que jamais conseguirão sair dessas bolsas. São importantes, são fundamentais, mas deveriam ser como curativos, acompanhadas, vereadora Neuzinha, paralelamente de um tratamento. Ocorre que a Bolsa Família, por exemplo, que foi criada no México, que não é um produto brasileiro, está se tornando um tratamento. Está se tornando um tratamento. Gostaria de ver um filho de uma beneficiária do Bolsa Família, quando adulto, não precisar do Bolsa Família. Aí não é projeto de poder. Aí é projeto de transformação social. Então eu fiquei, cidade de Vitória, um pouco assim, não assustado, mas ver isso aqui nas redes sociais, onde postei essa mensagem, que as pessoas precisam evoluir muito na aceitação do outro, independente da cor de sua pele, independente da sua origem, da sua idade. E nós temos, infelizmente, uma sociedade que vela o seu racismo, mas de vez em quando manifesta esse racismo. E as redes sociais têm dado, inclusive, campo para nós percebermos de fato o que somos. Sim, vereador. Para perceber de fato o que somos. Quanto mais meios de comunicação temos, mais exibimos aquilo que somos. Isso é importante. Vereador Luiz Emanuel. Vereador Vinícius Simões, há uma voz que ora as nossas memórias e relata nas praças a sofrida história negra. Grita por justiça, direito e igualdade. Aí, irmão oprimido pela sociedade hipócrita. Há uma exclusão, sim, irmão. Muitos pelas sobras vivendo a liberdade e escravidão de um sistema que aos poucos o devora. Não fique parado. Enquanto o outro chora, tome essa bandeira afro-brasileira, levante e vá embora. Para ouvir, vamos refletir. A consciência negra jamais desistir. Vamos prosseguir a resistência negra. Isso é uma música do seu reggae, né, que traduz um pouquinho dessa mensagem de consciência negra para um dia importante para o Brasil e para a reflexão desses de direita, que gostam de excluir tudo aquilo que é mais fácil de maneira conservadora do que enfrentar um debate que, do ponto de vista filosófico, social, ideológico, ele é muito mais profundo que alguns tentam fazer. Okay. Parabéns pela vossa... Obrigado, vereador Luiz Manuel, que nós, como sociedade, cidade, possamos melhorar a cada dia e banir o quanto antes e dissolver esse racismo que ainda existe em nós. Próximo orador, vereador Zezito Maio. Sérgio está ausente. Permutou, excelência. Na verdade, então é Bolão. É vereador Bolão. Vereador Bolão. Ele havia permutado. Bolão permutou. Vereadora Neuzinha permutou com o Vinícius. Permutou com o vereador Vinícius. Na verdade, o Luiz Emanuel. Não, foi o Bolão que perguntou comigo. Bolão perguntou comigo. E vereador Neuzinha permutou com o vereador Vinícius. Vereador Neuzinha, com a palavra. Eu estou perguntando com o vereador Fabrício Gandini. Você queria falar, Zezito? Quer falar? Só complementar o vereador Anderson Marinho, que muito nos honra na presidência, complementando o dia de ontem, vereador Anderson Marinho, que Vossa Excelência corretamente não deixou passar
em branco. Nós temos de fato, vereador Luiz Emanuel. Ontem eu falei, eu vou repetir a fala aqui, vereador Davi. Para a gente tratar qualquer problema no nosso... Um médico, quando você chega com uma série de sintomas, para ele te dar um remédio, para ele te passar um diagnóstico, ele precisa conhecer o problema. Qual é o problema do nosso país? Os sintomas estão aí, mas a gente finge que eles não existem. Estão latentes. Quem mais morre no nosso país é o jovem negro de periferia. Está aí o sintoma, mas a gente vende para o mundo que aqui é um país alegre, pacífico, de alegria, carnaval. As pessoas, quando pensam no Brasil, pensam em quê? Hoje no carnaval e na zica, né, também. O que nos falta é reconhecer as nossas mazelas, até para que a gente possa enfrentar. O dia de ontem foi importante porque é um dia de consciência. O que seria consciência? A gente entender que de fato houve no nosso país, como ocorreram em diversos outros países do mundo, um momento que nós precisamos compensar hoje. Quando acabou a escravatura, libertaram os negros. Ontem até aprendi mais um. Eu falei que não tinha, naquele momento, não houve nenhuma política pública para inserir eles na sociedade. A secretária Nana Borgo nos falou que teve sim. Eles logo após declarar, né, a extinta escravidão no país, logo após, eles fizeram duas coisas importantes. Uma, chamaram os italianos para imigrar para o nosso país, para ocupar os postos de trabalho, porque não tinham mais mão de obra, porque eles tinham acabado de libertar os negros. Então, vamos vender para a Europa uma vinda de italianos. E declararam no Código Penal, criaram o crime de vadiagem. Essa foi a política pública pós-fim da escravatura. Ninguém tentou inserir no mercado de trabalho, pelo contrário, isso tudo construiu um cenário de escravidão que perdura por décadas. Nós temos escravidão hoje ainda. Nós temos uma matança hoje ainda. Isso tudo por falta de uma política pública que naquele momento enxergasse que a história penalizou essas pessoas sem direito ao voto. Nos Estados Unidos não podiam andar nem nos mesmos ônibus. E aí ontem, mais uma vez, eu ouvi de uma pessoa que isso é privilégio, cota é privilégio, que bolsas são privilégios, e nós temos que extinguir esses privilégios, porque isso que é o problema do nosso déficit público econômico, são os privilégios que essas castas que recebem valores, né, impressionantes, né? Uma Bolsa Família, 75, cento e poucos reais, eu acho que foi corrigido, né? Tratando isso como privilégio.
Imagina as joias da mulher do garotinho, desculpa, do Sérgio Cabral. E aí que eu queria chegar, vereador Luiz Emanuel. Enquanto os super salários só foram discutidos porque o Renan está com medo de ir para a cadeia. Aí ele lembrou dos super salários. Então eu vou espizinhar a magistratura, porque eles estão chegando perto de mim. Então eu vou denunciar os super salários, é uma forma deles pararem de mexer comigo. Tomara que o STF, numa medida acertada, que assumiu a discussão, faça de fato justiça, porque é aí que estão os privilégios. Os privilégios não estão em quem recebe Bolsa Família, em quem disputa uma vaga na faculdade, na universidade, com cota, porque, infelizmente, nosso sistema de educação não atende a todos. Isso não é privilégio. Isso é se fazer justiça social. E eles chamam isso de politicamente correto. Os líderes do amanhã, imagina esses líderes. Uma visão economicista rasa, porque é raso. Achar que essa violência, se essa desigualdade continuar, não vai chegar a todos. Já vivemos num caos social, num país que mata mais que na Síria, sem estar em guerra, teoricamente estamos em guerra, claro, nós sabemos que estamos em guerra, mas o mito fala que nós somos pacíficos. E aí os líderes do amanhã, tomara que não sejam líderes nunca, no amanhã, nem no presente, nem no passado, me fala que isso são privilégios, é de se indignar. Foi importante até eu ter ido àquele seminário ontem, porque eu fiquei pouco tempo, mas eu pude perceber como pensa a elite desse país. Ela acha que está dentro de uma redoma, que ela pode controlar tudo e que simplesmente ela vai acabar com violência, com tudo. Ela acha que não vai chegar neles. Só quando chega. Esses dias, vereador Luizinho, eu estava ouvindo uma manchete de jornal, achei estranho. Falou assim, cunhado mata... Não falou que era filho de ninguém. Eu falei, ué, isso não acontece todo dia? Eu fiquei pensando, gente, cunhado mata... Eu ouço isso de vez em quando, mas isso não é motivo para, né? No nosso país, infelizmente. Aí depois descobri que era do Sarney, sobrinha do Sarney. Por isso que virou notícia nacional, porque uma notícia de homicídio é algo que não passa no Jornal Nacional. Mas como foi a sobrinha do Sarney, lá do Maranhão, tão bem administrado, por aquela família, virou notícia. A violência chegou lá. Claro, foi passional, tudo bem. Mas a violência está na nossa cultura. E aí, vereador Anderson Marinho, eu queria parabenizá-lo por não deixar passar em branco, de fato, o dia de ontem, e ter feito essa homenagem, para que a gente possa, de fato, ter consciência e não achar que a gente resolve o mundo a partir de não conhecer o nosso passado. O passado está aí, é importante a gente refletir sobre ele para não repetir os mesmos erros e até mesmo compensar, não com privilégio, que isso não é privilégio, isso é justiça. Isso é justiça, é fazer justiça para que a gente possa ter uma sociedade melhor amanhã. Encerrado o grande expediente, a presidência solicita recomposição do quórum. Para a abertura da ordem do dia, agradecer as palavras do vereador Fabrício Gandini e dizer que ele abrilhantou muito bem com a sua presença ontem na sessão solene. Líderes do Bolsonaro. Senhor presidente. É a turma do Bolsonaro que está chegando. Havendo quórum, declaro aberta a ordem do dia. Bolsonarista de plantão, está cheio de bolsonarista aí. Apelando pelo região.
Tem que devolver o que está aplicado. Eu vou falar ali, fica com graça logo. Obrigado, vereador Anderson Marinho. Primeiro projeto em pauta é o projeto 114/2016, de autoria do vereador Nami Checker, denominando Beco Muniz Freire, o logradouro público localizado no bairro Tabozeiro. A Comissão de Justiça deu pela constitucionalidade, maioria simples. O projeto está em discussão. Não havendo. Senhor presidente, eu gostaria. Pois não, excelência? Posso discutir? Para discutir a matéria, vereadora Neuzinha. Rapaz, tem contingenciar isso aqui. Esse projeto na verdade, é do Luiz Paulo Amorim, sim, que ainda não está na casa, pediu para a gente apresentar. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o vereador pelo projeto e eu queria dar um encaminhamento pela essa votação, até pela pessoa, pelo nome que ele indica, né, e na comunidade. Então, gostaria de... Não, meu amigo de infância, não. Mas, além de parabenizar o vereador, eu gostaria de não levantar um debate, mas eu gostaria de chamar a atenção apenas para uma reflexão. Quando nós falamos muito sobre a questão do racismo, da política do negro, a política da mulher negra, eu gostaria muito de chamar a atenção da população de que eu sou filha de negro, meu pai era um negro, mas eu sou o quê? Sou negra, sou branca, sou cor de poeira? Nós não devemos dividir a nossa nação por cor. Nós precisamos nos unir. A quem interessa essa segmentação? Enquanto a população briga entre si, direito de desse ou daquele, olha o que fizeram com a nossa nação. Nós precisamos de nos unir. Nós precisamos de avançar, olhar para frente. As pessoas humildes não querem, elas podem hoje estar na porta de um CRAS, precisando de uma cesta básica, mas ela não quer o seu filho ou sua filha na porta de um CRAS no futuro. Nós precisamos de investimento, de ensino de qualidade, porque nós temos que dividir a sociedade hoje por condições sociais financeiras. Isso existe diferença, sim. E por uma grande coincidência, não. É uma verdade que a maioria da população mais pobre é a população mais negra, mas é onde não há um investimento na educação de qualidade para essas pessoas saírem, para essas pessoas se superarem, para essas pessoas terem condições de igualdade. Nós precisamos de fazer uma reflexão. Não é interessante para a população do Brasil. Uma população dividida é uma população fraca. E quem gosta disso é o país do primeiro mundo, sim, que se tiver uma guerra civil, vai pegar o Brasil de surpresa. Nós estamos se dividindo, movimento LGBT, movimento esse, movimento aquele, brigando entre nós. Nós precisamos de nos unir e sabermos de verdade. Eu não vejo branco puro no Brasil. Eu não vejo branco puro. Aqui existe uma mistura de raça muito linda, muito bonita. Nós precisamos de nos unir, nos amar mais e passarmos essa mensagem para nossas crianças. As crianças não precisam, nosso futuro das nossas crianças não podem crescer já com essa divisão, divisores de água. Precisamos de nos unir. Mulher, homens, crianças, darmos a mão para tirar essa nação, para levantarmos essa nação. E, senhor presidente, apenas para fazer meu último pronunciamento, dizer que nós sabemos que o município passa por uma grande dificuldade e deveríamos sim vai ser feito também a devolução da aplicação do recurso que ficou depositado. Por isso eu assinei o abono, sim. Muito obrigado. Mas alguém quer discutir o projeto? Não havendo quem queira discutir, ele pode ser encaminhado. Não havendo quem queira encaminhar, o projeto é de votação, sim, aprova, não rejeita.
Podemos encerrar a votação, excelências? Encerrada a votação. 12 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. O projeto foi aprovado. Próximo projeto de autoria do vereador Marcelão. Dispõe sobre a inclusão do mapeamento de áreas de alto risco, de deslizamento, de encosta, na página oficial da Prefeitura de Vitória, na internet, e dá outras providências. A Comissão de Justiça deu pela constitucionalidade, a Comissão de Políticas Urbanas também foi pela aprovação. Maioria simples. Matéria está em discussão. Eu quero discutir, presidente. Vereador Davi, para discutir a matéria. Ai, clareou tudo. Você teve que comprar outro? Mas é caro, é caro. Vereador Marcelão, proposta de inclusão do mapeamento de áreas de alto risco de deslizamento, de encostas, na página oficial. Tivemos, no passado recente, 3 anos, salvo engano, um deslizamento no centro da cidade. E essa informação feita pelo Mapenco, que é um programa que existe no município de Vitória, precisa ser resgatada, ser atualizada e dar publicidade dessas informações. Precisamos saber aquilo que corre risco na cidade de Vitória, para que tragédias como o Morro do Macaco não aconteçam mais. Situações que vitimizam pessoas, vizinhos, que acabam sendo vitimados, que morrem em razão de uma falta de informação, de ter a consciência de que aquele barranco é possível que ele caia. Isso muitas vezes é previsível, e está aqui a intenção desse projeto de lei. Resta saber o que fazer com os moradores dessa área de risco, porque muitas vezes, e é um debate do ponto de vista urbanístico que precisamos resgatar, vereador Marques da Mata, no que diz respeito aos auxílios alimentações que são pagos, quando a Defesa Civil vai lá e diz que essa casa aqui corre risco, a pessoa tem que sair de imediato. E a realidade de parte da cidade de Vitória é essa. Isso precisa ser constatado e algo precisa ser feito. Talvez não, com certeza, o vereador Marcelão faz aquilo que lhe compete, que é dar publicidade a uma informação importante. Vereador Nami, é hora de reunir o colégio de líderes. Muito obrigado. Alguém quer discutir a matéria? Não havendo quem queira discutir, ela pode ser encaminhada. Não havendo quem queira encaminhar, a matéria de votação. Sim, aprova, não rejeita. Vereador Bolão, vereador Davi, vereador Luizinho. Votar. Saidinha não. Só um minuto, que as máquinas estão com problema. Vossa Excelência não. Estamos aguardando, Vossa Excelência. Encerrada a votação. 13 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. O projeto foi aprovado. Próximo projeto é o projeto de autoria do vereador Devani, dispondo sobre produtos essenciais de que trata o parágrafo 3º do artigo 18 da Lei Federal 8.078, de setembro de 1990, que é o Código de Defesa do Consumidor. A Comissão de Justiça foi pela constitucionalidade e a Comissão de Defesa do Consumidor também foi pela aprovação, maioria simples. A matéria está em discussão. No momento que queira discutir, ela pode ser encaminhada. No momento que queira encaminhá-la, ela entra em votação. Sim, aprova, não rejeita. Obriga que seja disponibilizado cadeira de roda em todo o cemitério. Que é produto essencial. Cadeira, telefone, ar-condicionado,
Vereador Davi, vereador Neuzinha, Bolão. E Luizinho. Coutinho. Ih, vereadora Neuzinha. Desculpa, vereador. Ela declarou voto favorável. Vereadora Neuzinha, por favor, ata. 13 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. O projeto foi aprovado com o voto, inclusive, da vereadora Neuzinha. Próximo projeto é o projeto de autoria do vereador Rogerinho, que obriga que sejam disponibilizadas cadeiras de rodas em todos os cemitérios públicos. A Comissão de Justiça deu pela constitucionalidade, a Comissão de Saúde pela aprovação e a Comissão de Direitos Humanos pela aprovação também, maioria simples. Opa! A matéria está em discussão. Novamente, quem quer discutir, ela pode ser encaminhada. Quem vai encaminhar? Gostaria de encaminhar, senhor presidente. Vereador Rogerinho, para encaminhar. Essa matéria é pertinente, devido mesmo no cemitério da cidade de Vitória. Muitas vezes existe uma distância da capela até onde vai acontecer o enterro. E muitas vezes tem muitas pessoas que não conseguem se locomover devido à idade, devido muitas vezes a algum tipo de deficiência. Então a gente está pedindo aos nobres vereadores pelo voto sim dessa matéria. A matéria está em votação. Senhor presidente, apenas título. O cemitério de Maruípe, eu dei pela aprovação pela Comissão de Saúde, parabenizo o vereador pelo projeto. O cemitério de Maruípe tinha uma cadeira. Não sei se roubaram a cadeira, não era lei, mas tinha uma cadeira. Então a gente também tem que pedir o cuidado. E interessante, aí fica aí, seria para um segundo momento, fazer uma passarela de cimento, porque existe dois viés de enterro no cemitério de Maruípe. Quando vai para a esquerda, está asfaltado. Quando vai para a direita, não é. Aí vai tripidando e tem os barros. Então, depois tem que pedir cimento para passar ali a cadeira, uma canaleta. E para não deixar roubar a cadeira, mais assumir ou parecer a cadeira. Mas eu quero parabenizar o vereador Rogerinho pela sensibilidade. Vamos votando, então. Vereador Neuzinha, Bolão, Antes Marim, Zezito, Marcelão, Devani, Marcelão, cadeira de roda, cemitério. Podemos encerrar a votação? Foram 13 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. O projeto foi aprovado. Próximo projeto é o projeto 99/2016, do vereador Davi Ismael, que dispõe sobre normas preventivas ao abandono involuntário de menores no interior de veículos nos estacionamentos públicos e privados. A Comissão de Justiça deu pela constitucionalidade e a Comissão de Segurança Pública também aprovou. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, ela pode ser encaminhada. Não havendo quem queira encaminhar, a matéria não tem votação. Se aprova o projeto, vereador Davi, não rejeita. Ele já protocolou? Então vou ler. Você é criança dentro do... Vereador Devani, Gandini. Encerrada a votação. 13 votos sim, não voto não, nenhuma abstenção. Matéria aprovada. Último projeto da pauta é o de autoria do vereador Gandini, que institui a padronização ecológica de lotes vagos na cidade de Vitória. A Comissão de Justiça deu pela constitucionalidade, a Comissão de Segurança Pública aprovou, a Comissão de Políticas Urbanas idem, Comissão de Meio Ambiente também. A matéria está em discussão, não havendo quem queira discutir, ela pode ser encaminhada. Senhor presidente, vereador Davi, para encaminhar. Enquanto líder do PSB, quero encaminhar a matéria pela sua aprovação
entendendo que o lote vago, a padronização almejada, proposta pelo vereador Fabrício Gandini, contribui, inclusive, com a permeabilidade do solo, porque ele permite com que encharque, que toda a água que escorre, da chuva não escorra para as vias. Então, assim, a contribuição é enorme com o meio ambiente, razão pela qual encaminho a matéria pela aprovação. Falou, David. A matéria, então, agora entra em votação. Sim, aprova, não rejeita. Ele disse que está em representação. Vinícius, volta para si. Vinícius. Amanhã, então. Amanhã. Hoje está tenso. Vamos encerrar a votação. Senhores vereadores, 13 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Matéria aprovada. Senhores vereadores, parabéns pela produtividade de hoje. Câmara produtiva. A sessão está com sua pauta esgotada. Convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária da Câmara no horário regimental, amanhã, às 4 horas da tarde. Quem levantou questão de ordem? Vereador Devani, questão de ordem. Senhor presidente, parabenizar o PPS, a pessoa do vereador Fabrício Gandini, o mais novo partido agora na base do governo federal, o líder maior do PPS, agora ocupando a pasta de cultura, parabenizar o partido e parabenizar também os vereadores, o prefeito, a pessoa do vereador Fabrício Gandini. Parabéns ao PPS. Mais alguém quer parabenizar o Gandini? Não havendo quem queira parabenizar o Gandini. A sessão está encerrada. Boa tarde. E eu agradeço a todos os servidores que colaboraram com os nossos trabalhos. Muito obrigado.